Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria, com muita satisfação que mais uma vez nós aqui estamos retornando para juntos refletirmos na palavra de Deus, estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós queremos fazer uma reflexão nas leituras diárias, semanais da Escola Bíblica Dominical. É muito importante nós fazermos essa meditação, porque ela nos ajuda a entender o conteúdo da lição da Escola Bíblica. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2019, a lição de número 8, fala sobre o exílio de Davi. E na lição, na leitura diária de segunda-feira, nós temos aí na nossa lição, na obra de Cristo, lutemos por Cristo. Como nós devemos lutarmos por Cristo? A leitura está no capítulo 2, versículos 4 e também o versículo 21, da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. E Paulo ele escreve essa carta aos Filipenses, mas nesse texto nós vemos que ele fala sobre o amor cristão. A preocupação do apóstolo Paulo era que os irmãos da igreja de Filipos se relacionassem bem, com amor, que eles se preocupassem não só com os seus interesses, mas também que eles se preocupassem com a preocupação dos demais irmãos. Então ele diz assim no versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, como cristão, nós devemos amarmos os nossos irmãos e cuidarmos, nos preocuparmos a ponto de ajudarmos eles com os seus problemas, com as suas dificuldades, ou seja, cada um se preocupando com o outro, nas suas preocupações, porque fazendo assim, é o que ele fala no versículo 21, porque todos buscam o que é seu. E agora ele está interessado, ele aconselha os irmãos para que cuidassem dos demais irmãos, que era a igreja do Senhor. Então ele diz, e não o que é seu e não o que é de Cristo. Ou seja, havia uma preocupação dos demais irmãos somente com os seus interesses e não se preocupavam com a igreja de Jesus. Nossos irmãos é a igreja de Cristo. Quando nós cuidamos dos nossos irmãos, nós cuidamos também da igreja do Senhor Jesus e também nós nos dedicamos amando a igreja, amando a Cristo, amando a obra do Senhor, que não é só cuidar de nós, mas também nos preocuparmos com os nossos irmãos a ponto de ajudá-los nas suas necessidades. A leitura diária de terça-feira, Mateus capítulo 4, versículo 1, nós vemos uma passagem que nos ensina muito e que nos ajuda a enfrentarmos os desertos desta vida. Deus permite que nós passamos por problemas, por dificuldades, mas Ele tem um propósito para a nossa vida. Dentro desse deserto é que nós aprendemos. Dentro do deserto é que nós conseguimos vencer, aprendemos a vencer a nós mesmos. E o tema do texto diz, há um propósito elevado quando Deus nos exila. O versículo diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto
para ser tentado pelo diabo. Às vezes nós passamos também por esses desertos e passamos por problemas difíceis, por dificuldades que nós até pensamos, será que Deus permite que aconteça isso comigo? Sim, Deus está permitindo. Deus está nos ensinando. Deus está nos ajudando com isto. Ele tem um propósito para nós, mas nós temos que passar por esse momento de dificuldade. Jesus, sendo Deus, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Ora, se Jesus foi levado para o deserto, por que eu não quero passar por um deserto? Por que eu não quero passar por um momento de dificuldade? Jesus, lá no deserto, ele vai agora nos ensinar. E Jesus nos dá o exemplo de como nós nos fortalecer para o trabalho da sua obra. Como que nós nos fortalecemos? Como nós conseguimos vencer a nós mesmos, a trabalhar, às vezes, sentimentos que nós temos na nossa vida e não é do agrado de Deus. E às vezes tudo isso nós aprendemos no deserto. E quando nós saímos desse deserto, nós saímos fortalecidos, não só para vencermos nas nossas vidas, na nossa vida diária, quanto também saímos fortalecidos para vencermos e para lutarmos e para trabalharmos na obra do Senhor. Então nós não devemos murmurar no deserto. Nosso tempo no deserto, ele tem um propósito divino para nós. Veja que Davi, ele teve os momentos de dificuldades. Ele passou por momentos de deserto, por exílios. Ele enfrentou dificuldades, mas ele foi fortalecido. Romanos 8:28 nos explica bem isto, dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se Deus age em todas as coisas, e se Ele nos ama, então nós devemos agradecer a Deus em momentos de dificuldade. E o versículo continua dizendo: dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, vamos enfrentar os desertos agradecendo a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele nos ajuda. E se você estiver passando por um deserto assim, por uma fase difícil, por uma complicação qualquer na vida, esteja ciente de que Deus está trabalhando na sua vida. E quando você sair desse deserto, você vai sair fortalecido para vencer os problemas que virão na sua vida. Para poder, você estará fortalecido também para o trabalho da obra do Senhor. Na leitura de quarta-feira, nós temos o tema: a fidelidade é o segredo para reinarmos com Cristo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 12, diz: se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Então Deus é fiel. E o que ele espera dos seus adoradores? Fidelidade. Deus é fiel, e porque ele é fiel, ele é justo, e agora ele está esperando dos seus adoradores fidelidade. Deus conta não só com um tempo de fidelidade. Não é só um tempo, alguns anos que nós devemos ser fiéis a Deus. Não é só os primeiros anos de crente que nós devemos ser fiéis a Deus. Nós devemos sempre buscarmos sermos a cada dia
mas fiel ao Senhor. Davi foi fiel quando era desde criança na casa dos seus pais. Ele permaneceu sendo fiel. Ele foi fiel quando ele foi para o palácio de Saul. Ele foi fiel quando ele começou a ser um auxiliar de Saul, um guerreiro de Saul. Davi permaneceu fiel em todos os momentos da sua vida. O coração de Davi era um coração que adorava, era um coração que se arrependia, era um coração que se quebrantava, era um coração que estava sempre adorando a Deus. Nós podemos também sermos adoradores de Deus com fidelidade e a cada dia mais melhorarmos a nossa adoração, a nossa fidelidade, a nossa vida de santidade ao Senhor até o fim. Mateus capítulo 10, versículo 22 diz que Jesus disse assim: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós somos odiados pelo mundo porque nós buscamos ser fiel a Deus. Nós somos odiados pelo mundo porque nós procuramos melhorar a nossa vida diante de Deus, porque nós procuramos viver uma vida cristã, bíblica. E por isso o mundo nos odeia, porque nós procuramos ser fiéis, não aos homens, nós procuramos ser fiéis a Deus. E quando nós somos fiéis àqueles que estão sobre nós para nos liderar, para nos aconselhar, para nos orientar, nós estamos sendo fiéis a Deus, porque Deus busca dos seus adoradores fidelidade. O Senhor, veja que Mateus capítulo 25, versículo 23 diz assim: o Senhor respondeu. Veja o que o Senhor vai responder. O Senhor quer um servo bom e fiel. Aí ele diz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. O que Deus busca dos seus adoradores é fidelidade. Quem vai morar com Ele? Quem vai eternamente adorar o Senhor? É um pregador famoso, de sucesso, de renome? Pode ser, mas que ele seja fiel. Deus requer de nós que sejamos fiéis a Ele. Não é preciso ter fama para ser fiel. Não é preciso ter poder. Não é preciso ter cargos importantíssimos ou importantes na igreja. O Pai requer de seus filhos fidelidade. Deus requer da sua igreja fidelidade. Então nós devemos buscar uma vida diante de Deus, uma vida fiel ao Senhor. A leitura diária de quinta-feira, o Salmo 127, o versículo de número 3, diz que os filhos devem cuidar dos pais em todos os momentos. O versículo diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Agora, o que dificulta os filhos cuidar dos pais nos dias atuais? Qual o problema? Qual a dificuldade que os filhos têm em cuidar dos pais? Será que o problema é só dos filhos? Será que o problema é só dos pais ou é de ambos? Alguma dificuldade que foi criada nos filhos para que eles tenham essa dificuldade de cuidar dos seus pais foi a má educação que os próprios pais
deu aos filhos, ou muitos pais estão dando aos seus filhos, que mais tarde ele vai ter dificuldade em cuidar deles. Então, uma má educação, quando os pais não educam os filhos como orienta a palavra de Deus, com certeza, quando eles estiverem maiores, quando eles estiverem na fase de cuidados dos seus pais, com certeza eles vão encontrar dificuldades. Uma das coisas que é criada nos filhos, que os pais acabam gerando nos filhos, é a sua própria independência. Os filhos começam a ser independentes, fazem o que quer, andam por onde quer, chegam a hora que querem, não tem regras, não tem normas, não tem correções, e eles fazem como quer, vai vivendo uma vida totalmente independente. Isso vai gerando neles dificuldades para mais tarde cuidar dos seus pais. Isso vai gerar também uma falta de educação entre pais e filhos. Eles vão tendo essa falta de comunicação gerada na má educação, e a sua própria independência também cria essa falta de comunicação entre pais e filhos. Os pais e os filhos começam a se distanciarem um do outro. Não tem nenhuma comunicação, não tem nenhum relacionamento, estão distantes um do outro. E depois, mais tarde, com certeza vai haver um abandono. Tanto os filhos podem abandonar os seus pais, como os pais também acabam por abandonar os seus filhos. Uma forma de vida que os próprios pais deram aos filhos quando eles ainda eram pequenos. Então, os filhos devem cuidar dos seus pais em todos os momentos, mas os pais têm que saber educar os seus filhos para que eles o amem. Os pais devem educar os seus filhos para que os filhos gostem, para que os filhos amem o seu lar, amem os seus pais, amem a sua família. Enfim, quando os filhos tenham uma boa educação, com certeza eles vão se preocupar em cuidar dos seus pais em todos os momentos. A leitura de sexta-feira, deixa eu ver aqui, Êxodo capítulo 20 e o versículo de número 12, Deus sempre abençoa os filhos obedientes. Nós devemos criar nossos filhos para que os filhos sejam obedientes. Sendo obedientes, eles vão ser abençoados por Deus. Olha a responsabilidade que os pais têm os filhos. Criar os filhos para eles serem obedientes. E quando eles honrarem seus pais com a sua obediência, ele vai ser abençoado por Deus. Então o casal, o pai e a mãe devem criar os seus filhos para serem abençoados. E para eles serem abençoados, eles devem obedecer. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, versículo 12. Então os pais honram os filhos, criando, protegendo, educando e cuidando deles. É assim que os pais devem criar os seus filhos. E os filhos devem honrar os seus pais. Como que os filhos vão honrar os seus pais? Protegendo e cuidando deles. Mas eles aprenderam isso.
Eles aprenderam que deve proteger o pai e a mãe. Ele aprendeu que deve cuidar do pai e da mãe. Ele aprendeu a amar. Ele aprendeu a dar atenção. Ele aprendeu a ser preocupado com o pai, com a mãe, com os outros. Então ele aprendeu isso e agora ele vai colocar em prática, porque ele aprendeu. A promessa de Deus para os seus filhos, chamado Israel. Então Israel é filho de Deus por promessa, e Deus tem promessa para Israel. Qual a promessa? A conquista completa da terra prometida, que Josué não terminou. Mas no milênio, no governo de Cristo, Israel vai tomar posse da terra completa que Deus prometeu. A promessa de Deus para os seus filhos, chamado igreja. Qual a promessa? A nova Jerusalém, a Canaã celestial, o céu, a morada eterna dos filhos de Deus, dos salvos em Cristo, da igreja. Isso é promessa de Deus para a igreja. Mas há também promessa para os filhos de Deus, para os filhos, ou seja, para os filhos que obedecem os seus pais. Qual a promessa que Deus tem para aqueles filhos que obedecem? Uma vida prolongada. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. São promessas de Deus para os seus filhos, para os filhos obedientes. A leitura de sábado, Hebreus 13, e o versículo de número 7, diz que os cristãos devem honrar aqueles que são colocados por Deus na obra. Como nós devemos honrar os nossos pastores? Como nós devemos honrar os nossos líderes espirituais, aqueles que oram por nós, aqueles que nos aconselham, aqueles que nos ensinam, que nos orientam conforme a palavra de Deus. Nós honramos nossos líderes espirituais cuidando deles, em todo sentido, cuidando com oração, cuidando com preocupação, cuidando com as nossas finanças, enfim, honrando. Quando honramos nossos pastores, nós honramos a Deus, porque foi Deus que nos deu eles. É Deus que dá. Efésios 4:11, Deus deu para quem? Para a igreja. E Deus deu uns para pastores. Deus nos dá pastores, aqueles que lideram, que nos aconselham. Então, quando nós honramos eles, nós estamos também honrando a Deus. O apóstolo Paulo, ele foi tão perfeito exemplo de líder que ele desafiou por muitas vezes a igreja a olhar para ele. A vida de Paulo era uma vida em Cristo, e ele tinha tanto certeza da vida que ele vivia em Cristo, que ele disse: olha, eu sou um imitador de Cristo. Quando vocês olhar para a minha vida, vocês podem imitar a minha vida, porque eu vivo a vida de Cristo. Então veja a responsabilidade do apóstolo Paulo como pastor. Jesus Cristo, ele foi o nosso bom pastor, ele deu exemplo de pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor cuida das suas ovelhas. Depois ele disse que ele era o exemplo e que nós devemos olhar para ele. E agora Paulo toma essa responsabilidade para ele. E todos os pastores, todos aqueles que são líderes espirituais, têm essa responsabilidade de viver uma vida cristã, sabendo que os fiéis estão olhando para ele. E Paulo disse a Timóteo: sê exemplo dos fiéis.
Se os fiéis já são convidados para ser fiéis, os líderes e pastores, mais ainda, porque deve ser exemplo daquele que já é fiel. Então, os cristãos honram aqueles que são colocados por Deus na obra, cuidando e protegendo deles com oração, com finanças, com preocupação, enfim, cuidando deles. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus te abençoe poderosamente. Que essas reflexões da leitura diária possa te ajudar, possa te abençoar, a ponto de você poder entender melhor o nosso conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Para nos ajudar, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de deixar o seu comentário. Se você não é subscrito, subscreva no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Quero dizer para você que esses slides, esse esboço que estão em slides, eles estão também no nosso site www.moldado.com. Esse é o endereço do nosso site. Faça uma visita lá e, se você quiser, você pode baixar no seu computador, no seu tablet, no seu telefone. E com certeza você estará me ajudando e ajudando também na obra do Senhor. Deus te abençoe ricamente. Até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui com mais uma Escola Bíblica Dominical, sempre refletindo na leitura diária. Amém.